Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite, nos permitindo sermos intérpretes do seu Evangelho, clareado à luz da doutrina espírita. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização da casa, à equipe de estudos, pelo convite que nos faz com muito carinho, nos dando a oportunidade de estudarmos mais. É uma responsabilidade grande que nós temos ao vir para aqui e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de estudarmos e aprender um pouco mais, sempre que precisamos trazer um tema para reflexão. E eu gosto de chamar esse nosso tema de reflexão porque é o modelo que eu sei fazer, é o modelo de conversar com vocês no sentido de provocar pensamentos, reflexões e às vezes fazer até algumas provocações que possam incomodar, mas com muito respeito a vocês e à doutrina que nós abraçamos. Na noite de hoje foi nos sugerido que trouxéssemos um tema relacionado com o Livro dos Espíritos. Esse tema está na terceira parte de O Livro dos Espíritos e é o capítulo 6 da terceira parte. Exatamente a lei de destruição. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, Kardec trata das leis morais. Então ele divide essa parte do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, em 12 capítulos. E é um fato curioso que ele nos provoca, já de princípio, a refletir sobre. Ele divide em 12 capítulos. Mas antes disso, no finalzinho do capítulo anterior, da segunda parte, ele pergunta aos espíritos: seria válido, seria aconselhável dividir as leis morais em 10? Ou seja, poderia se dizer ou se estudar, compreender as leis morais de forma que fossem divididas em 10 leis? E os espíritos dizem: se quiserdes fazer isso, podereis fazer. E isso será muito próximo do que são os 10 mandamentos. Mas o curioso é que Kardec divide essa parte em 12, mas os mandamentos são apenas 10. Então ele faz uma abertura no capítulo 1 e faz um encerramento no capítulo 12º, sobrando então 10 capítulos entre o primeiro e o 12º. Deu para acompanhar o raciocínio? Foram 12, ele tirou o primeiro para explicar o que era e tirou o último para fazer a conclusão. E aqui no meio sobraram 10 capítulos. Esses 10 capítulos ele dividiu como sendo os 10 mandamentos. Então ele colocou lá que os 10 capítulos seriam... contem comigo: a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, o nosso 6º capítulo, que é o 5º mandamento, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Então ele fez essa divisão e começou a estudar esses capítulos, mas não antes de perguntar para os espíritos: o que são as leis morais? Ou melhor dizendo, as leis morais e as leis naturais são a mesma coisa? E os espíritos dizem que sim,
são a mesma coisa. As leis morais e as leis naturais são as mesmas coisas. Ou seja, elas são ambas o resultado da lei divina, que é perfeita, imutável, e que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então ali Kardec e os espíritos já estariam delineando o caminho que seria traçado nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos. E aí nós, estudando esse capítulo, em especial o capítulo 6º, veio à nossa mente uma pergunta que nós gostaríamos de fazer para vocês para iniciarmos a nossa reflexão. Posso fazer essa pergunta? Se uma cabeça fizer assim, obrigado, viu? Agradeço a vocês. Então, eu considero que um representante aqui já autoriza a maioria. Então, nós vamos propor a primeira pergunta. Você que está aqui, encarnado ou desencarnado, já se deu conta das coisas que foram destruídas para que você estivesse aqui nesse momento da forma como você está? Vou fazer de novo a pergunta. Você já se deu conta de todas as coisas à sua volta, as suas coisas no planeta, que foram destruídas para que você estivesse aqui nesse momento sentado aí onde está? Não, né? Eu acredito que a maioria de nós não se deu conta disso. Até porque isso é novo para mim, que eu não havia pensado nisso também até então. Mas imaginemos nós, vamos tentar traçar um raciocínio. A Lurdinha está lá no fundo, está com um casaco. Isso é lã, Lurdinha? Não. Vamos supor que isso fosse lã. Ela está com um casaco de linha. Para ela chegar aqui, estar ali naquele momento com o casaco de linha, algo foi destruído em sua matéria-prima para se transformar naquela linha. Faz sentido, Lurdinha? A maioria de nós aqui está aqui porque veio com uma condução motorizada. Mas talvez nenhum de nós tenha se dado conta de que para que nós chegássemos aqui motorizados, há milênios atrás, há bilhões de anos, alguns dinossauros tiveram que morrer. Algumas árvores, alguns seres entrarem em decomposição para mais tarde virarem fósseis, virar o petróleo, esse petróleo ser retirado do subsolo, ser feita a gasolina ou o óleo diesel para alimentar aquela máquina que aqui nos trouxe. Muitos de nós usa, provavelmente nas roupas íntimas que aí estão, o elástico de borracha, mas nós não demos conta, ou não damos conta de que para que esse elástico fosse construído, houve necessidade de destruir a casca de uma madeira, de uma árvore chamada seringueira, para extrair o látex e fazer a borracha. Esse papel que aqui está, e que está nas bolsas de vocês aí provavelmente, para que estar, houve necessidade de se destruírem florestas, para tirar a celulose e fazer o papel. Mas há ainda também nos pés de vocês, nas bolsas, nos bolsos, prendendo as calças, o couro, que veio de alguns animais que foram destruídos também, para que nós estivéssemos aqui nos vestindo. Alguém tinha se dado conta da quantidade de coisas ou de seres foram destruídos para que nós chegássemos aqui nesse momento? E aí nós perguntamos, isso aconteceu fora da lei?
da lei dos homens? Em princípio, nós podemos dizer que não. Tudo foi dentro da legalidade, tudo foi feito, o processo produtivo aconteceu e aqui estamos, uma sociedade organizada, uma sociedade produtiva, onde é lícito adquirir e usar, desfrutando de bens de uso comum. Mas nós ficamos pensando nesse termo que Kardec usa, destruição. Destruir, desinstruir, instruir, mostrar o que é, deixar de mostrar aquilo que é. Ao matar o boi para tirar o couro, ao destruir, nós desinstruímos aquela visão. Nós não permitimos mais que aquele que olhar para o cinto vai perceber que ali tem um boi. Você desinstruiu o nosso olhar de que aquilo era um boi. Agora se chama cinto. Nós não temos mais essa instrução visual daquilo que está acontecendo. Então nós desinstruímos, destruímos algo. Mas os Espíritos orientam Kardec e nos ensinam de que isso é uma lei natural. Parece estranho, né? Deus permitir e considerar como natural a destruição das suas criaturas, a destruição da sua criação. Então Kardec pergunta na questão 728: é lei da natureza a destruição? E os Espíritos dizem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha a sabedoria divina. É preciso que tudo na natureza se destrua para renascer e se regenerar. Mas vocês se lembram que nós falamos aqui no comecinho, aqui bem no começo, que Kardec dividiu a lei em 10, a lei de destruição, em 10 capítulos, e relacionou com os 10 mandamentos? E a parte da lei de destruição ficou com o mandamento não matarás. É o 5º mandamento. E nós ficamos observando que o 5º mandamento da lei é uma lei divina também. Foi trazida por Moisés, se eu não estou enganado, não é isso mesmo? Os 10 mandamentos foram trazidos por Moisés no Monte Sinai e falou para aquele povo que esses são os mandamentos de Deus. Obedecei. E até então, esses mandamentos não foram mudados, ao ponto de Jesus falar: eu não vim destruir a lei. Não foi isso, Elvésio? Jesus, num determinado ponto, fala assim: eu não vim destruir a lei, não vim alterar nem um tio, nem um iota da lei, mas dar-lhe cumprimento. E aí nós ficamos pensando que no 5º mandamento está lá: não matarás. Mas não era um mandamento divino? Por que então as pessoas continuaram matando? As pessoas continuaram matando animais, matando plantas, árvores, matando pessoas. Mas o mandamento é claro: não matarás. E naquele momento nós compreendemos que não era para matar o semelhante. Não era. Era proibido matar o semelhante porque a lei assim determinava: não matar. Mas nós matávamos. Ora, então, se a lei que é de Deus fala que não matarás e eu mato, eu sou capaz de burlar a lei divina?
Eu sou capaz de fazer uma escolha e falar: não, Deus, aqui eu não vou lhe obedecer, eu vou matar. É uma forma de ver, não é? Nós entendemos que é uma forma de interpretar essa lei, burlando-a. Mas se nós observarmos a fundo, observarmos dentro da ótica do Espírito imortal e dentro da perfeição divina, nós podemos ir um pouquinho mais além nesse mandamento, assim compreendemos. Quando Deus, assim está lá na Bíblia, falou para Moisés: diga ao povo, não matarás. Moisés pode ter entendido isso. Olha, Deus mandou falar que não é para vocês se matarem uns aos outros. Mas talvez Deus não estivesse dizendo isso. Talvez Deus estivesse dizendo para ele: olha, mesmo que vocês tentem matar, vocês não vão conseguir. Porque é minha lei. Vocês não vão infringi-la de forma nenhuma. Vocês poderão destruir corpos, mas não matarão o ser que é imortal. Aí está a minha lei. Está determinado que você não matará, nem tentando, nem pensando que está conseguindo matar. Não adulterarás, porque as minhas leis não são adulteráveis. Vocês poderão mudar as vossas leis, poderão atentar contra vós mesmos, mas as minhas leis vocês não adulterarão. Não terão falsos deuses, não terão outros deuses acima de mim. Poderão fazer Deus de barro, de porcelana, de ouro, de bronze, de prata, do que for, mas não haverá Deus acima de mim. Os mandamentos, os 10, provavelmente sejam muito mais profundos do que nós pudéssemos perceber, e nós estávamos ainda numa infância, numa inocência, e imaginávamos que ele estava falando de corpos, de matéria, e tentamos, ou melhor, atentamos contra as leis da forma como nós a percebemos. Mas o Espírito de Verdade, em 1857, ou seja, 1800 anos depois de Jesus, que veio confirmar a lei, que já estava posta há 4.000 anos antes, vem nos trazer que não há morte em nenhum dos reinos, há apenas a transformação. Tudo o que morre, morre para renascer e regenerar. Então, Kardec propõe uma outra questão, que é na pergunta 729. Ele diz o seguinte: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que Deus os cerca de meios de preservar a natureza? Se nós sabemos que não vamos morrer, por que é que Deus então colocou esse elemento? Não, me desculpe. Cometi um engano aqui. Não é isso que Kardec pergunta aqui, não. Vou ler de novo, porque essa questão ela está mais adiante, mas vejamos essa aqui. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza dos meios de preservação e conservação? Aí eu fiz outra confusão, é isso mesmo que eu tinha falado. Volta tudo, apaga na fita essa parte, viu, Zé Carlos? Essa parte não conta. Então vamos lá de novo. Se Deus colocou isso como uma lei natural, a destruição, por que então ele coloca como um meio de preservação? Um instinto, por exemplo. E os Espíritos vão dizer que Deus coloca o instinto, essa necessidade que os seres têm de se preservar,
para que não haja a morte precipitada, não haja um desequilíbrio desnecessário na natureza. E ele coloca também que a lei de destruição, ao mesmo tempo, ela é necessária para que haja esse mesmo equilíbrio. Então, há a necessidade de haver a morte, a destruição, mas, ao mesmo tempo, essa morte não pode passar de determinados níveis, determinados números, determinada quantidade, porque senão extingue-se uma espécie prematuramente. Porque nós sabemos que várias espécies foram extintas durante o período de existência do nosso planeta. Então, nesse ponto, a lei divina também é perfeita por manter um equilíbrio do que pode e o que não pode, do que deve e o que não deve ser destruído. Mantendo assim esse equilíbrio, mas sempre tendo como foco o ser inteligente da criação, o Espírito. Esse é o foco. Então ele pergunta na questão 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livraria dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que então o medo? E os Espíritos dizem que Deus deu um instinto de conservação para que não haja a morte a cada desânimo. Eu não quero ir na reunião do Marta Figner hoje não, quero morrer. Eu casei com fulano, mas estou tendo um problema, quero morrer. E assim a gente vai. A cada desânimo, resolveria morrer. Porque ouvi falar que a vida no outro plano é melhor, então vou fazer isso. Mas não é assim que acontece. Deus, então, nos dotou de um instinto de sobrevivência que nos faz mantermos a todo custo a nossa vida, a nossa integridade física. Mas Kardec continua fazendo as perguntas. E ele pergunta no número 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? E os Espíritos vão responder: guarda em cada mundo proporções com o estado mais ou menos material daquele mundo. No nosso mundo, por exemplo, aqui no planeta Terra, hoje, 2017, nós vemos que a destruição aqui está passando um pouco dos limites, não? Ou estou enganado? Se nós olharmos para as nossas florestas, para os nossos recursos minerais, para os recursos hídricos, até para nós, os seres humanos mesmo, a destruição parece que está um pouquinho descontrolada aí, né? Mas Kardec pergunta sobre isso também, quando ele vai tratar dos cataclismas e dos fenômenos naturais. Ele diz que acontecem por causa dos excessos. E o ser humano vai aprender também com esses excessos. Vai prejudicar a natureza, vai causar cataclismo, vai causar escassez, vai causar secas, vai causar inundações, derretimento de geleiras. Evidentemente, Kardec não tratou disso naquele momento, mas nós já podemos elaborar pensamentos a partir disso. Vai dizer que a ganância, o egoísmo, a sede de poder vai fazer com que o ser humano adoeça a natureza que é aquela que o mantém, e a sua qualidade de vida vai piorar. E com isso vai trazer flagelos,
como enchentes, como doenças. E através desses mecanismos, Deus irá educar o ser humano. Naturalmente. Porque a sua lei é natural. E Kardec continua no mesmo capítulo, Lei de Destruição, tratando de outros assuntos que não são apenas ligados a um genérico, a uma observação macro. Ele entra também nas observações micro e pergunta sobre a crueldade. Primeiro, ele quer saber por que a crueldade existe ainda entre os homens, que essa crueldade muitas vezes leva a destruições. E os Espíritos vão dizer que a crueldade existe porque é a prevalência da natureza material sobre a espiritual. Assim que o homem for diminuindo a influência da matéria ou a importância que ele dá à matéria na sua vida, a sua moral poderá ir aumentando. E aí vai diminuindo a crueldade. E Kardec trata também das guerras. Deve ser naquela época, né? Porque hoje em dia não tem mais guerra. Pergunta se matar na guerra é um exemplo de crueldade? E aí os Espíritos dão uma resposta curiosa, porque eles falam que na guerra, na maioria das vezes, o soldado se vê obrigado a matar. Ou ele mata, ou ele morre. Ele é compelido a ter uma atitude que, numa vida normal, numa situação normal, não mataria. Mas o detalhe é, mata por necessidade daquele ponto que já está adoentado na sociedade. Mas se ele matar, esquartejar, escalpelar, fizer atrocidades com o corpo, com a família e etc, etc, isso aí já não está mais dentro de algo planejado, algo previsto. E sim, entra para o campo da crueldade. Aí sim, haverá uma punição de uma lei que é perfeita, da intenção desse indivíduo em trabalhar com essa crueldade dele. Não é porque Deus falou, olha, você podia brincar, mas você não podia chutar a canela do seu coleguinha, não. Viu? Aí é infantilidade nossa pensar dessa forma. Mas como você chutou a canela do seu coleguinha, agora você vai ficar de castigo e vai levar um puxão de orelha. Deus não trabalha dessa forma. Pelo menos naquilo que nós entendemos. As leis estão postas. Se há uma necessidade, uma obrigação do indivíduo em praticar aquele ato, ele pode praticá-lo sem ter o instinto de crueldade. O sentimento de crueldade ao praticar. Ele está cumprindo um dever de sobrevivência até mesmo. Mas se além de matar, ele sentir gozo naquilo que fez, aí ele vai responder diante da lei, das suas energias que movimentaram esse gozo, criaram esse sadismo, vamos dizer assim, que o levou a ter aquele prazer em fazer aquilo. Então, esse é o ponto. Há pouco tempo, numa reunião de estudo, uma companheira perguntou, contando um caso, falou, Vinícius, olha, aconteceu uma vez de um conhecido meu, ele estava numa festa de formatura, havia formado na faculdade, estava comemorando com os amigos, aí um dos amigos, sempre tem aquele amigo mais engraçado da turma, né? Pegou ele e empurrou dentro da piscina, de brincadeira. Mas a piscina estava vazia.
E aí ele caiu, fraturou a coluna e ficou tetraplégico. Esse indivíduo, ele numa outra encarnação, ele vai ter que vir e ficar tetraplégico por isso? Não. Não. Não é assim que Deus trabalha. Ele tinha a intenção de tornar aquele amigo seu tetraplégico? Esse rapaz ficou transtornado, arrependido, pensou até em tirar a própria vida. Não o fez. Mas aí nós pensamos, será que numa próxima encarnação ele vai sofrer um acidente e vai ficar tetraplégico por causa disso? Não necessariamente. Ele não tinha a intenção de deixar aquele indivíduo, aquele amigo dele, tetraplégico. Ele vai sim responder pela gracinha que fez. Pela brincadeira indevida em tirar um prazer numa gozação de um amigo e jogá-lo na água. Ele jogou na água. Apenas a água não estava lá. Mas a intenção dele foi fazer uma brincadeira. Não foi tornar ninguém paraplégico, tetraplégico ou matar ninguém. Então ele não estava movido desse sentimento. Isso não deverá pesar no seu karma, vamos botar entre aspas, porque não é uma palavra do Espiritismo. Vai haver, sim, nesse caso, um sentimento de culpa, vai haver uma retratação perante a sociedade, perante a família, perante sentimentos que foram remexidos, mas nós não conhecemos a história dos dois. Então, quando nós pensamos em leis divinas, lei de destruição, há uma necessidade de nós ampliarmos a percepção daquilo que os Espíritos trazem, aquilo que eles nos ensinam. Tirarmos, como diz Jesus, da letra que mata, o Espírito que vivifica. Fazermos os links entre o amor divino, entre a sabedoria divina e a perfeição com a qual ele trata todos os seus seres, os seus filhos, para depois nós, linkando esses assuntos, nós observarmos como é que nós, sociedade, olhamos esses assuntos, esses temas. Quando falamos em lei de destruição, às vezes trazemos o duelo. Kardec traz esse duelo nesse capítulo. Naquele tempo de Kardec, ainda havia os duelos, as pessoas marcavam tal hora, se encontravam e ali tiravam as suas armas e um atirava no outro, ou de alguma outra forma. E aí Kardec pergunta, o que é isso? Por que isso acontece? E os Espíritos vão dizer que isso é devido à natureza inferior ainda do sentimento humano. O egoísmo, o orgulho perante a vergonha social. Ainda bem que isso foi há muito tempo, hein, Ulisses? Ainda bem que não existe mais duelo. Ah, não? Ah, não? Será que nós não duelamos todo dia também, não? Duelos de opiniões? Duelos de religiões? Duelos financeiros? Duelos políticos? Duelos de ideias? Todos esses embates, cada um querendo ser mais do que o outro, na maioria das vezes não estão procurando consenso. Não estamos procurando consenso. Estamos procurando vencer o nosso adversário, aquele que pensa diferente, aquele que vê diferente, aquele que compreende diferente. E nós tentamos destruir o nosso adversário, sem perceber que nós estamos fazendo atitudes infantis, ainda como nós falamos agora há pouco. Nós não vamos conseguir destruir nada. Mas Vinícius, Kardec não falou aqui que tem uma lei de destruição? Não.
Ele falou que existe uma lei de transformação. E Lavoisier, o estudioso, o cientista, fala a mesma coisa em outras palavras. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E Kardec só vem confirmar isso dizendo que não há destruição, há transformação. Há transformação de um ser encarnado que está aqui num ser desencarnado que também está aqui presente. Mudou apenas de dimensão da vida. Mudou apenas a forma com a qual ele se manifesta diante do ambiente em que ele está. Como que ele se relaciona com a natureza à sua volta, com os outros seres e até mesmo com a própria divindade. Então, quando Kardec propõe essas 10 leis naturais, leis morais, ele propõe para que nós compreendamos um pouco mais a forma como Deus age sobre nós e como nós agimos nele. Porque nós vamos encontrar lá Paulo de Tarso dizendo: em Deus existimos, nos movimentamos. E João dizendo na sua primeira epístola universal que Deus é amor. Então Deus, se em Deus nós nos movimentamos e existimos, e Ele é amor, nós nos movimentamos no amor. Nos movimentamos envolvidos por esse amor divino e não conseguiremos nos destruir uns aos outros e nem destruir nada à nossa volta. Poderemos sim contribuir para transformações que são previstas, são necessárias para um processo de aprendizado e de evolução. Mas sempre para melhor. Deus só age para o bem. E se nós estamos envolvidos pelo seu amor, estaremos também envolvidos por esse bem, mesmo que muitas vezes adoecidos em nossos sentimentos, em nossas ações, mas estaremos dentro da proposta do bem que vai nos fazer retornar à harmonia. A nossa reflexão de hoje, curta, breve, sintética, espero que tenha suscitado dúvidas, suscitado vontade de buscar mais. Nós nem temos a pretensão de trazer tudo porque não temos essa capacidade também. Mas nós levantamos alguns itens para que vocês, toda quarta-feira, às 20 horas, estejam aqui estudando com o Elvésio o Livro dos Espíritos. Continua na quarta-feira, não é isso, Elvésio? Estão todos convidados. E aqueles que quiserem conhecer a nossa casa, o Grupo Espírita Ana Nery, às terças-feiras nós estudamos esse mesmo livro também, às 19h30. Fica o convite para ambas as reuniões. Agradeço a casa pelo convite, na pessoa da Nájila. Agradeço a vocês pela atenção. Espero ter sido útil de alguma forma na noite de hoje. Muito obrigado.